Meu nome é Rebeca. Esse é o nosso primeiro podcast da Mosaic Fertilizantes. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou aqui da equipe de conteúdo digital da Mosaic Fertilizantes. Esse é o nosso primeiro podcast, é a nossa estreia e a gente está muito feliz em contribuir com conteúdo de qualidade, porque a nossa missão é que o agro continue produzindo sempre mais. Então, vou apresentar aqui para vocês nossos convidados especiais. Estamos aqui com o Flávio Bonini, que é o gerente de serviços técnicos aqui da Mosaic. Olá, como vocês vão? Tudo bem? A Malu Aguiar, que é a nossa gerente de produtos de performance. Oi, pessoal, tudo bem? E a Sabrina Coneglian, que é a nossa gerente de novos negócios. Olá, pessoal, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Bacana, gente, em primeiro lugar, agradecer, a participação de vocês aqui no nosso primeiro podcast, na nossa estreia. E a gente tem um tema muito bacana para discutir hoje, que é agropecuária de baixo carbono. Então, para a gente começar a entrar um pouco aqui nessa pauta, acho que tem uma pergunta fundamental para ser respondida logo de início, né? Então, o que é a agropecuária de baixo carbono? Sabrina, conta um pouquinho melhor para a gente. É isso aí, eu acho que essa é a pergunta inicial, né? Todo mundo quer saber o que significa, qual que é a definição exata de sistemas agropecuários de baixo carbono. E isso nada mais é do que sistemas de produção que utilizem tecnologia, práticas conservacionistas, novas iniciativas para emitir menores volumes de gases de efeito estufa ou captar mais carbono e fixar no solo. Então, de uma forma geral, são sistemas mais sustentáveis. E quando a gente fala de gases de efeito estufa, a gente não pode deixar de citá-lo, porque existem dezenas no mundo. Mas quando a gente fala de agricultura, pecuária e silvicultura, tem 3 principais gases de efeito estufa: o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. Então são esses 3 gases de efeito estufa que a gente foca quando a gente pensa em sistemas agropecuários. Ótima explicação. Qual que é o objetivo disso, né? Então, para o mundo, para a agropecuária, por que a gente precisa se preocupar de forma geral com essa agropecuária de baixo carbono, Sabrina? Essa é uma preocupação de uma população global, né? A gente sabe que por volta de 55 bilhões de toneladas de CO2 equivalente. Só voltando, por que eu estou falando CO2 equivalente, né? Porque quando a gente fala gases de efeito estufa, a gente não fala separadamente CO2, metano, óxido nitroso. A gente passa todos esses gases para uma única referência, que é o CO2, e por isso a gente fala sobre CO2 equivalente. Então, no ano, há uma emissão de 55 bilhões de toneladas de CO2 equivalente. É muita coisa. E isso está em todas as atividades industriais e agropecuárias do mundo. E é necessário cada vez mais a gente entender que esses volumes precisam ser diminuídos para que o aquecimento global não ultrapasse 2 graus Celsius, que é o que a gente vem lutando aí. Desses 55 bilhões de toneladas, só para vocês terem uma ideia mais realista, por volta de 2% é o que o Brasil emite. Então, 2% desse volume total é emitido pelo Brasil. E eu acho que isso tem tudo a ver até com uma entrevista que o Flávio Bonini deu recentemente, que ele fala bastante de um uso racional de fertilizante, né? Então, ele explicou pra gente a diferença entre custo, entre investimento, e eu acho importante o Bonini contar também aqui essa diferença, né? Explicar esse raciocínio para que todo mundo fique na mesma página. Bonini, você consegue contar um pouquinho aquela entrevista que você deu recentemente pro Notícias Agrícolas? Claro, e até aproveitando, complementar o que a Sabrina colocou aqui, por que a gente fala tanto de carbono, olhando um pouco agora pelo ponto de vista agronômico, né? Porque sem carbono não tem vida, simplesmente assim. Quando a gente vai na escola e estuda química orgânica, o que é? Basicamente a química de como o carbono funciona. Então o solo não é algo que não tem vida, né? O solo tem mais de, só para ter uma ideia, 25% da biodiversidade do mundo está dentro do solo. Então essa preocupação, como foi colocada pela Sabrina, de aportar carbono nos sistemas é justamente para aumentar a eficiência de uso de nutrientes, para você aumentar
a captação de carbono vai fazer todo o benefício do ponto de vista de clima, mas ele é algo que é indispensável pensando em nutrição de plantas, né? Carbono é que compõe matéria orgânica, que faz com que tudo isso funcione no solo. Então, trazendo para o uso racional de fertilizantes, por que a gente vai falar isso um pouquinho depois, por que degrada solo? Qual que é o primeiro passo para degradar solo? É não conseguir fazer planta em cima. Então, quando você não consegue ter planta, você não tem fertilidade suficiente para que as plantas se desenvolvam. E lógico, aí você tem que ter água, tem que ter luz solar, isso é mais do que conhecido, mas é quando começa a cair a fertilidade dos solos, o solo não consegue mais fazer com que as plantas se desenvolvam sobre ele, logicamente você começa a ter um consumo desse estoque de carbono, como foi comentado pela Sabrina. Então, o grande ponto de fazer uso racional, a gente sempre fala dos 4 Cs, né? É o quê? É usar um nutriente correto, na dose correta, no local correto, no momento correto. Porque fertilidade de solo e saúde de solo não é só questão também só química, é química, física e biológica. Então, olhando a parte química, né? Qual a vantagem e o que é uso racional, né? Isso é o que a gente se pergunta, né? Mas o que é usar racional? É usar menos? É usar mais? Usar menos, não usar, né? O que acontece? Na verdade, quando a gente fala de uso racional, que imagem que forma ali na cabeça das pessoas? Que eu acho importante a gente sempre bater nessa tecla mesmo, Bonini. No momento que a gente passa, quando se fala uso racional, quer dizer reduzir. Não necessariamente. Usar de forma racional, usar aquele recurso que você tem da maneira que traga maior benefício. Então, tem situação que uso racional é usar mais. Tem situação que uso racional é usar menos. Tem situação que uso racional é retirar. Mas aí a gente não pode olhar para os nutrientes como sendo um único ente, né? Lembrar que nós temos 13, 14 nutrientes diferentes em planta e cada um se comporta de um jeito diferente, cada um tem uma função diferente na planta. Então a gente fala muito, né? Usar de forma racional. Olha, se eu estou precisando de fósforo, aplique fósforo. Se meu solo já está fértil em potássio, ok. Faça a manutenção dessa nutrição em potássio, mas olhe outros nutrientes que podem estar limitando. Que é um pouco do que a gente comentou lá naquele bate-papo, né? A tal do lei do mínimo. Tem mais de 100 anos, é uma das poucas leis que eu vi que não foram revogadas ainda, né, Malu? Na agronomia tem várias leis que são absolutas e é simplesmente isso, olhar o que está limitando a nutrição de plantas olhando para os nutrientes do solo. Mexendo em cada pedacinho, cada nutriente desse, isso é fazer uso racional. É falar onde eu estou pondo dinheiro, onde eu estou pondo o meu recurso, que esse recurso vai ser absorvido, vai ser utilizado pelas plantas e transformado no que a gente quer. Que é o quê? Que é aumento de produtividade, sustentabilidade, retenção de carbono. Então, usar de forma racional, primeiro ponto importante, é saber o que você está fazendo. Para você saber usar de forma racional, é saber o que você está fazendo. Então, olha, vou usar da melhor forma possível. Vou investir da forma que vai me trazer melhor resultado econômico, produtividade, sustentabilidade. Isso é usar de forma racional, é aplicar o que a planta precisa no momento que ela precisa, onde ela precisa e quando ela precisa. E não tem receita de bolo, né, Bonini? Não adianta perguntar para o vizinho, não adianta perguntar para o colega, precisa fazer uma análise de solo para a gente conseguir fazer essa melhor identificação da necessidade aí, para a gente conseguir aplicar exatamente o que você está colocando, né? Dar a dose correta no momento correto ali. É isso aí. E receita de bolo, infelizmente tem um monte. O problema é que não está funcionando mais, né? Porque a pressão da produtividade recai aonde? Então, você tem material genético que poderia entregar 300 sacos de soja por hectare. Isso está lá dentro de uma semente, esse potencial. Por que não entrega hoje? Porque tem restrições físicas, restrições químicas, biológicas, de clima. Mas isso que você comentou é verdade, né? Receita de bolo, por que não funciona mais? Porque os tetos de produção, o nível que está a tecnificação da agricultura não permite mais que a gente use coisas que usava nem sequer 5, 6 anos atrás, né? E a pressão de produção cai em cima de onde? Do solo. Aí volta de novo no que a Sabrina comentou, né? A gente tem que olhar para o solo e ter que fazer com que ele seja esse organismo realmente que vai sustentar a produtividade. E também não é só para a parte, né, da agricultura, mas para o rebanho também, né, Sabrina? A gente tem estudos aí que demonstram que uma pastagem com uma forragem de qualidade, ela consegue impactar diretamente em produtividade, né? Então a gente consegue ter até uma lotação maior, a gente pode fazer uma engorda muito mais rápida. Então eu queria que você contasse um pouco melhor pra gente, Sabrina. É isso mesmo. A gente tem uma oportunidade gigante quando a gente fala de pastagem, quando a gente fala de sistema pecuário aí na sustentabilidade, né? Pra gente ter uma ideia, quando a gente fala de emissões de gases de efeito estufa, no mundo, 73% é oriundo da indústria de energia. Então, queima
de combustíveis fósseis para energia. Mas quando a gente fala de Brasil, aí dando um zoom agora no Brasil, né, é ao contrário, 73% da oportunidade de melhoria, de mitigação desses gases de efeito estufa é realmente na mudança do uso da terra e nos sistemas agropecuários. E quando a gente pensa agora, dando um zoom ainda maior em sistemas agropecuários, é na parte de pastagem. Por que isso? Porque a gente tem aí por volta de 180, aí depende da fonte, de 160 a 180 milhões de hectares de pastagem, sendo que 60% dessas áreas tem algum grau de degradação, de pequeno a grande nível de erosão. Um solo, né, o Bonini acabou de falar, um solo com erosão, degradado, ele emite mais CO2, ele emite mais gases para a atmosfera. Ao contrário, um solo aí coberto com mais biomassa, com pastagem de alta qualidade, capta mais carbono da atmosfera. Então, esse é um ganho direto. Fora isso, quando um animal ele se alimenta de uma pastagem de boa qualidade, ele emite menos metano. Então, o que é interessante, a gente também tem o ganho indireto. Quando a gente compara uma área aí degradada com uma área adubada, a gente pode aumentar em até 5 vezes a unidade animal daquele local. A gente ganha por área e a gente ganha por animal. Por que eu falo ganha por animal? Porque além de quintuplicar a quantidade de animais na mesma área, este animal também ganha o dobro em carne e carcaça por ano. Então são muitos ganhos e o Brasil é o polo para isso, né? Aqui a nossa agropecuária é basicamente a pasto. Em outros países a gente sabe que vai mais para a linha de confinamento. Então, por isso que eu falo, a gente não está enxergando o lado negativo, a gente está enxergando a oportunidade que nós temos. E a Mosaic em especial, ela tem uma linha destinada especialmente para pastagem. Isso é interessante porque a gente volta naquilo que foi comentado pelo Bonini. O uso racional é o quê? A gente usar o insumo certo para a cultura correta. E a gente tem um fertilizante, então, que ele traz os benefícios e os nutrientes específicos para as pastagens. E a gente está já vendo aí ganhos expressivos do uso dessa tecnologia no campo. Ótimo, Sabrina, muito bom. Acho que trouxe números riquíssimos aqui, eu particularmente desconhecia. Então, acho que é de uma riqueza enorme aqui até pro pecuarista que acompanha a gente, né, pro produtor que acompanha a gente. E eu queria perguntar aqui pra Malu. A Sabrina contou pra gente alguns truques ali, alguns macetes para aumentar a rentabilidade, o que a gente pode fazer para ter mais rentabilidade, ter mais produtividade. E eu queria entender, Malu, na parte agrícola, qual que é a tua visão pra gente ter uma maior rentabilidade também na lavoura, uma maior produtividade? Vamos lá, para falar de produtividade no agro, como vocês comentaram, né? A gente não tem receita de bolo, mas a gente tem boas práticas que devem ser tomadas desde o início da decisão do produtor até o fim, até a colheita dele, né? Então, como o próprio Bonini comentou, hoje a gente tem materiais genéticos que entregam um teto produtivo muito alto, né? Como 300 sacos de soja por hectare. Eu fico imaginando a tomada de decisão do produtor. Se o produtor ele toma a iniciativa de investir numa semente, né, de alta tecnologia, o que ele precisa fazer para garantir com que essa semente ela expresse essa tecnologia, ela alcance o teto produtivo que ela pode chegar. Para isso, a gente tem uma série de tomadas de decisões que o produtor precisa tomar durante todo o manejo, todo o ciclo da cultura dele. E isso vale para qualquer cultura, tá? Desde alguma cultura de HF, alho, cebola, tomate, batata, as grandes culturas, os grandes cereais, soja, milho, algodão. Isso vale para o perfil fisiológico de qualquer cultura. Uma planta, para ela expressar a produtividade dela, ela tem que estar bem nutrida. Ela tem que ter, eu faço muito analogia, né, principalmente quando eu vou conversar em lugares que tem pessoas que não são tão diretas, não tem tanto conhecimento com o agro. A planta, ela toma atitude exatamente como um ser humano. Nós precisamos de nutrientes para a gente crescer com vigor, para a gente ter resistência e conseguir desenvolver de forma mais saudável, né, na nossa vida. As plantas, a mesma analogia, a mesma coisa. Uma planta bem nutrida, ela vai crescer de forma vigorosa, ela vai expressar todo o seu potencial produtivo, né? E esse é o ciclo que qualquer cultura precisa fazer, fechar. Ela germina, ela desenvolve para ela produzir o fruto, para ela produzir o grão. Então, para esse ciclo acontecer, ela precisa estar bem nutrida. Para ela estar bem nutrida, ela não pode passar por competidores. Então, a tomada de decisão aqui ela é muito intensa. Ela começa com a decisão do que eu vou plantar e o que eu espero produzir. Então, discutir produtividade, o ponto inicial, o pontapé inicial, de fato, é a tecnologia que eu estou investindo na minha semente, do meu material genético para aquela cultura. Mas eu preciso garantir todo o em volta, né? Todo o entorno desta cultura. O que eu preciso olhar? Eu estou nutrindo da forma correta?
Então, a análise de solo, ela é fundamental para quê? Para eu olhar o que eu tenho de nutriente daquele solo. Eu preciso entender o que é fundamental para essa cultura, para ela crescer de forma vigorosa e produzir o que eu espero, o que ela precisa consumir de nutriente. Se eu tenho esse nutriente no solo, se eu tenho a quantidade correta. Se não, de fato, eu preciso colocar esse nutriente, eu preciso ofertar esse nutriente do solo para que ela cresça vigorosa. E, em paralelo, tem toda a parte de manejos de pragas e doenças que também são necessárias. Porque imagina, se eu planto, por exemplo, uma soja de 300, com potencial aí de 300 sacos por hectare. Eu adubo de forma correta, eu coloco nutriente para ela desde a adubação de base. Só que eu deixo aquele matagal, tá infestado de planta daninha. Se eu sou uma semente que eu tô tendo força para conseguir germinar, e eu já tenho uma série de plantas daninhas da minha volta que já estão estabilizadas naquele solo, quem vai competir por água e nutriente vão ser essas plantas daninhas. E a possibilidade, a chance delas consumirem os meus nutrientes e a minha água, e eu não vou crescer com vigor, eu não vou expressar minha produtividade, ela é muito grande. Tanto que a gente tem vários relatos, por exemplo, de produtores que deixaram, não plantaram no limpo. A gente tem, inclusive, campanhas hoje para que se plante no limpo, exatamente para garantir com que não tenha essa competição inicial. Os primeiros 14 dias de qualquer cultura, elas são primordiais para garantir com que ela cresça em vigor e ela possa expressar sua produtividade. E aí tem que tomar cuidado ao longo da cultura inteira, porque principalmente no Brasil, nós moramos num país tropical, onde a gente tem chuvas, a gente tem alta umidade, altas temperaturas, alta incidência de luz. Isso propicia uma série de infestações, seja infestação de lagarta, de percevejo, seja de doenças, fungos. Então, é necessário, para garantir o teto produtivo, para que a gente consiga discutir produtividade, é claro que se inicia dentro do seu investimento, do que você comprou de material genético. Mas aquilo só vai se expressar se você, sim, colocar os nutrientes necessários e garantir com que esses nutrientes necessários vão ser absorvidos apenas por ela. Então, todo o manejo para garantir a retirada de competidores, seja de pragas ou doenças, ela é necessária, né? E uma boa adubação, ela vem exatamente para garantir esse alcance de teto produtivo. Perfeito, perfeito, Malu. Bonini, tem alguma coisa que você queira acrescentar também? De forma alguma. A Malu falou em alto, claro e bom som, né? Isso que é muito interessante falar de como você transformar nutrição em fertilidade. Foi como a Sabrina comentou, né? Poxa, a gente está falando, você comentou sobre 50% a 60% das áreas de pastagem degradadas hoje, né? Ou em algum nível de degradação. Lógico, tem aqueles níveis em que você vai ter que começar a partir do básico, como a Malu comentou, né? De ter que eliminar mato, você vai ter que mudar, você vai ter que começar tudo de novo. Mas um ponto é legal de falar, que solo a gente muda, solo a gente melhora, justamente com esse tipo de ação. Então você pode pegar esses solos em níveis de degradação extremos. Isso acontece também na agricultura, não é só na pecuária. A gente acha que tem muito solo de agricultura que não está degradado, ou está degradado do ponto de vista biológico, ou do ponto de vista físico, ou do ponto de vista químico. Mas tem jeito, né? Existe tecnologia, existe conhecimento, existe produto, solução para poder reverter. O ponto é justamente esse, é entender e saber o que está precisando. Como a Malu trouxe, né, no papo aqui, às vezes eu estou plantando soja para 300 sacos e todo banco, 300 a gente está falando aqui, né, de um modo muito idealista, né? Estou fazendo soja para 100 sacos e estou adubando uma soja para 40. Isso é sustentável no curto prazo? Talvez, se o solo estiver preparado, estiver fértil, talvez você aguente 1, 2 anos fazendo dessa forma. No médio prazo, no longo prazo, o que você está fazendo é degradando o solo. Talvez de uma forma um pouco mais lenta, mas vai chegar um momento que você vai ter que repensar a forma que você está fazendo. Seja com tecnologia, seja, como a Sabrina colocou, com projetos e formas diferentes de fazer agricultura, mas sem saber o que fazer, você pode ter a melhor ferramenta. Se você não souber qual o problema e como usar a ferramenta, você não vai resolver seu problema. Acho que esse é o principal ponto, né, Bonini? Você pode até fazer, mas a que preço isso vai custar para que sua cultura crescer e desenvolver? E isso não é sustentável a curto prazo, né? Pensar que qualquer planta que se desenvolva, ela vai consumir nutriente do solo. Então, não adubar é uma tomada de decisão, ou adubar menos do que o necessário para a tua produtividade, é um custo muito alto para a planta. Isso não é sustentável, ela vai consumir e a gente precisa repor isso. É a mesma analogia, de novo, conosco, né? Eu gostei muito da fala da Sabrina, que quando a gente fala desses números,
A gente fala de fato com um olhar de oportunidade. Eu acho que esse é o principal ponto. Nós somos, e nós todos que trabalhamos diretamente com a agricultura, nós somos responsáveis pela mudança. É enxergar isso como uma oportunidade de melhorar e ver o potencial que a gente tem para seguir com, bom, pelo menos aqui estamos todos dentro da mesma companhia, a gente segue os mesmos valores, que é o compromisso de produzir alimento para o mundo. E eu acho que isso tá na veia de qualquer um que trabalhe com agricultura, com agropecuária. Olhar com a ótica de oportunidade, saber que a tomada de decisão para melhorar isso sempre vai estar na mão das pessoas, né? E o agricultor e o pecuarista brasileiro estão fazendo um belíssimo trabalho. O ponto é que a velocidade que o mundo está impondo para a agricultura, para crescimento, é absurda. Então, assim, e as produtividades, né? Pois né? Então, você imagina 6, 7, 8 bilhões de pessoas aí crescendo um bi a cada 10 anos. Imagina, Sabrina, pensando isso para carbono, pensando em que a gente não tem áreas ilimitadas, que a gente não tem recurso. Nunca o produtor tem recurso ilimitado, né? O pecuarista. Então, a gente vai ter cada vez mais saber usar isso aí de forma racional e pensando em como fazer disso, produzir melhor e ter um mundo melhor, né? No final das contas, também acabar com o que a gente tem de solo não vai nos trazer sucesso no longo prazo. Não, e vocês viram que uma das palavras que a gente mais falou aqui, né, e a Malu falou muito bem, é produtividade. A gente vê agora trabalhando com projetos de sustentabilidade que o produtor, ele fica muito na dúvida, mas como que eu vou ser sustentável? Eu sempre costumo falar o seguinte, não pensa na palavra sustentabilidade nesse primeiro momento, pensa na palavra produtividade, porque se você estiver produzindo mais na mesma área, se você estiver trabalhando a saúde do seu solo ali, você já está sendo sustentável. Agora, a questão que bate muito, que é a questão do mercado de carbono, de crédito de carbono, isso é uma consequência. E para o agro, isso é médio e longo prazo. Trazendo um número mais factível aqui para a gente, em 2021, o mercado de crédito de carbono trabalhou aí com 60 bilhões de dólares, sendo que praticamente o agro não entrou nisso. Então, vai chegar um momento, ainda não é o momento, mas antes, até chegar lá, vamos fazer nosso trabalho de aumento de produtividade na mesma área. Aí, quando chegar esse momento, com certeza a gente vai estar apto para trabalhar nesse mercado. O carbono é indireto, teoricamente, dessa brinca. Quem faz muito bem vai estar fixando muito carbono, vai estar fazendo um baita de um papel para a sociedade, mas vai estar conseguindo se manter de forma econômica. Então, é muito legal. Eu gostei dessa definição de não pensa agora em sustentabilidade, pensa em produtividade, porque no fundo é a mesma coisa, né? Bacana. Gente, perfeito. Acho que mensagens super importantes aqui, excelentes mensagens. Obrigada pelas palavras. Vou deixar aqui um espaço para vocês, enfim, darem um recado final para o produtor que está ouvindo a gente, para o pecuarista que está ouvindo a gente também. Então, Sabrina, pode ficar à vontade aí para tua mensagem final. Bom, eu acho que a gente trouxe muita informação aqui, daria para a gente falar muito mais, né? Nos próximos podcasts a gente pode até aprofundar, né? Vai ser um prazer falar desse assunto. Eu acredito que o início já foi dado, o primeiro passo já está sendo feito, né? Aqui só trazendo um pouquinho para a Mosaic, né? A gente vem com diversas iniciativas em relação a esse tema, né? Nós estamos aí com uma parceria muito bacana, que é o programa Procarbono, junto com a Bayer, onde a gente já está aí atendendo mais de 1.800 agricultores com protocolo conservacionista. Então, levando aí, junto com grandes empresas, um trabalho para fomento desse tipo de sistemas de produção, né? Além disso, a gente trabalha muito, né? E depois eu vou deixar o Bonini falar sobre a plataforma do Unimosaic e a Malu falar sobre principalmente as nossas mídias digitais, porque a gente vem muito trazendo isso digitalmente e com capacitações, né? Nós temos aí um programa muito bacana junto com a Embrapa, que é o Bifiquali, então capacitando mais de 100 produtores rurais nessa questão de práticas conservacionistas, manejo de pastagem, adubação de pastagem. Também estamos com uma parceria com a BCZ, que é o Integra Zebu, também nesse caminho de capacitação, porque eu acredito que informação é o principal pilar para a gente mudar qualquer sistema. Então, assim, essas iniciativas estão sendo cada vez mais priorizadas aqui dentro e eu acho que a parceria entre instituições, grandes companhias, vai trazer aí um sucesso maior para isso. Perfeito, Sabrina. Bonini, teu recado final aí para quem está ouvindo a gente. Eu vejo que a gente tende a querer
deixar muito complexa a nossa tomada de decisão para algumas coisas, principalmente em agricultura e pecuária. Eu acho que a mensagem que eu tomo e que eu vejo muito para a gente resolver problemas é ter, como a Sabrina falou, ter muita informação, mas tomar decisão de forma simples, que se enxergue qual realmente é o problema. Então, como a gente comentou, pensar aqui na lei do mínimo, o que está limitando a minha produtividade do ponto de vista nutricional. Pensar no uso dos fertilizantes de forma racional, pensando sempre nos 4 Cs, local correto, dose correta, nutriente correto, no tempo correto. Isso é algo também que nos proporciona não errar. E é um conceito muito simples. E, sem dúvida alguma, é olhar para o que está sendo colocado. Então, nós, Mosaic Fertilizantes, somos especialistas em fertilizantes. Nosso negócio é nutrição. Nutrição de plantas, nutrição de animais. Então, a gente sabe lidar com fontes de fertilizantes. E isso é muito do que a gente traz como diferencial. A gente entender qual é o problema e poder trazer soluções, como a Malu comentou, de produtos que trazem aumento de eficiência de uso. Essa é a grande jogada hoje. Não é simplesmente utilizar nutriente, mas é qual a fonte que vai me proporcionar maior eficiência de uso. O que vai trazer retorno econômico, retorno em produtividade e retorno em sustentabilidade. Perfeito, perfeito. Malu, tem um recado final aí. Aproveitando o gancho da Sabrina, falando que tudo começa da informação, primeiro eu quero parabenizar a iniciativa do podcast. Eu acho que é super importante, é mais uma fonte de informação para o agricultor e para o pecuarista. Então, parabéns pela iniciativa e que honra, né, poder participar aí do primeiro. E o recado final, eu acho que, como o próprio Bonini e a Sabrina comentaram, né, discutir hoje o uso racional é falar de manejo inteligente, é falar de fontes sustentáveis. Isso é consequência da produtividade, né? Então, pensar como eu consigo produzir mais dentro da mesma área e, assim, consequentemente, eu me torno sustentável. Pensando nisso, é com muito orgulho, assim, trabalhar numa empresa que é de inovação e tecnologia e que nos confere, todo ano a gente lança um produto, a gente lança um portfólio exatamente indo nessa linha, para garantir com que a gente traga produtividade, que a gente leve soluções para o produtor de A a Z, seja o produtor de alho, de tomate, de batata, seja o produtor de algodão, de cana-de-açúcar. A Mosaic, ela se preocupa sempre em levar produtos de tecnologia que vão ofertar exatamente o nutriente exato para aquela cultura, necessário para aquela cultura crescer e trazer incremento em produtividade. Então, falando nisso, a gente tem, né, as linhas de produtos de performance, que é a nossa maior linha aí em tecnologia, que confere níveis de produtividade excepcionais. Nós temos a nossa linha de produtos de performance e, como a Sabrina comentou, né, a nossa linha voltada para a pastagem, que é o M-Pasto. Então, eu convido ao produtor e ao pecuarista a conhecer as nossas linhas, os nossos portfólios. Certamente a gente tem alguma solução para ajudar a incrementar a produtividade e trazer sustentabilidade ao manejo dele. Com certeza, Malu. E aí, também reforçando, né, acho que a gente está no digital, acho que o agro está se digitalizando cada vez mais. A gente tem blogs riquíssimos de conteúdo, tanto para a parte agrícola quanto para a parte pecuária. E o podcast vem aí para somar na jornada aí do nosso ouvinte. Então, pessoal, vocês estão ouvindo, eu espero muito que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio. Em breve, com certeza, a gente vai se ver novamente, ou se ouvir, sempre com conteúdo de qualidade, para a gente seguir contribuindo com o setor tão importante aqui para o nosso Brasil. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês e até mais! Mosaic Fertilizantes. Da mina ao campo, ajudamos o mundo a produzir os alimentos de que precisa.